tenho absoluta convicção de que ao longo das décadas, ao longo dos séculos, pouco se compreendeu o que é isso. É possível que ao longo dos milênios, também os antigos pouco entenderam o que Deus quer quando fala em honra. Nós temos vários textos da palavra que nos ensina a honrar a Deus, a dar honra a Deus. E talvez por milhares de vezes você já ouviu esta frase, às vezes até numa retórica: toda honra, toda glória sejam dadas a Deus. Mas eu tenho percebido que o verdadeiro significado desta honra a Deus tem sido muito pouco compreendida pela humanidade de qualquer povo, de qualquer nação e de qualquer tempo. Mas a palavra de Deus nos mostra, e é preciso buscar a face do nosso Deus, a face de Deus, em oração, em busca, em humilhação, para então compreendermos, a partir inclusive de homens, de exemplos que deram honra ao nosso Deus. E todos os seres humanos somos pecadores, e esses que deram honra a Deus também eram pecadores. Isso significa dizer também que, de forma extensiva, também somos alcançados com a oportunidade de dar honra a quem merece honra. E ninguém merece maior honra do que o Deus que nos fez. Quando a palavra de Deus diz honra a Jeová ou a Yahvé com a sua fazenda ou com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, muitas vezes temos compreendido isso somente em relação ao dinheiro, a dizimar, a ofertar, mas é muito mais do que isso, porque a chave não está no dinheiro, a chave está nas primícias, a chave está na honra que é dada a Deus. Honra ao Senhor, a coisa é tão clara, tão escancarada, que uma oferta e um dízimo muito maiores do que uma pequena pode não significar nada para Deus, enquanto que a pequena ou a mínima honra a Deus e faz uma obra profunda espiritualmente falando. Quando comparamos as ofertas dos ricos que davam lá no templo e que Jesus os observava, e vimos a oferta da viúva pobre, 2 moedinhas sem valor econômico quase nenhum, e Deus valorizou aquela oferta, mostra que nosso entendimento está totalmente equivocado. A honra que Deus quer é muito mais do que nosso dinheiro. A honra que Deus quer é muito mais do que os animais que os antigos ofereciam a Deus em sacrifício. A honra ao nosso Deus significa compreender quem é Deus e o que devemos fazer. Vamos ao texto da palavra de Deus que nos dará base para a mensagem desta manhã, que está em Filipenses capítulo 3, versos de 1 a 9. Malaquias 1, 6 a 10, já vimos, vamos ver de novo para lembrar como que Deus fica quando não damos honra a Ele. Filipenses 3, versos de 1 a 9, diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Grave essa palavra, vamos falar sobre ela, Senhor. Devia estar ali em letras de ouro, caixa alta, negritada. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo. Em outras versões, não me canso de vos escrever as mesmas coisas. Em outras versões, não me canso de vos falar as mesmas coisas, ou de vos ensinar as mesmas coisas, ou não me aborreço de vos falar as mesmas coisas. É porque é segurança para vocês, ou é para protegê-los em algumas versões. Cuidado com os cães, cães entre aspas. Cuidado com esses que praticam mal, esses são os cães. Eu fico com pena dos cães, porque os cães são tão bonzinhos, né? Cuidado com a falsa circuncisão,
pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne. Cristo Jesus devia estar em ouro, letras de ouro, negretado em caixa alta. E às vezes fico impressionado, porque às vezes vejo crentes colocando Deus, Jesus com letra minúscula. Eu acho um absurdo. Os antigos, quando iam falar no nome de Deus, eles trocavam a pena. Era pena especial, pena de ouro, só para falar no nome de Deus. Eles trocavam a pena e escreviam com outra para o texto normal. Verso 4. Embora eu mesmo tivesse... Vou voltar ao verso 3 para não cortar a ideia. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões, diz o apóstolo Paulo, para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, eu teria muito mais, é isso que ele está dizendo. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, era elite. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, ao zelo à lei judaica, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé que o Pai aplique a sua palavra. Eu gostaria muito de fazê-los compreender exatamente aquilo que o texto está dizendo, e vamos trabalhar nesse sentido, porque é tremendo, é profundo aquilo que Paulo está ensinando nesses 9 versos, que tem tudo a ver com honra ao nosso Deus, honra a Jesus Cristo, reconhecimento de sua grandeza, reconhecimento de que Ele está acima de tudo e de todos, e nós vamos ver isso. Meus queridos, nós vemos por esse texto, em primeiro lugar, que honrar a Deus exige entender o que isso significa. Eu tenho que entender o que significa honrar a Deus, senão não vou conseguir fazer. Todos precisamos entender o que significa honrar a Deus, senão não vou saber fazer isso. Honrar a Deus é reconhecer que Ele está acima de tudo, da vida e da morte, está acima de nossos interesses, está acima das grandezas que nós consideramos, está acima do ouro, da prata, está acima de tudo, é reconhecer que Ele é o Senhor. É reconhecer que Ele é o Senhor. E se Ele é o Senhor, eu preciso entender o que é isso. A palavra Senhor, Kyrios ou Kyrios, significa proprietário, significa dono. Ele é nosso proprietário, Ele é nosso dono. Eu existo porque Ele quer que eu exista, não o contrário. Eu estou vivo porque Ele quer que eu viva, não o contrário. Ele é o meu dono, Ele é o meu Senhor, isso significa. E a contraposição, a dolo, a resposta, a Senhor, e a resposta que damos ao Senhor, está na palavra doulos. Doulos significa propriedade, ou escravos, servos. Então tem um senhor que é proprietário de um escravo, e o escravo que é propriedade desse senhor. A palavra Senhor significa proprietário, e doulos significa escravos. Mas Deus não nos trata como escravos, Ele diz que vai nos tratar como amigos. Ele deu o seu Filho que morreu em nosso lugar, para sermos reconciliados e nos tornarmos amigos de Deus. Então
a nós cabe reconhecê-lo como Senhor, mesmo que Ele nos dê esses privilégios todos de nos chamar de seus filhos, e podemos chamá-lo de pai, de paizinho, Abba, pai. Então é preciso compreender que Ele é quem manda. É preciso compreender que as decisões são dele. É preciso eu compreender que tudo que eu vou fazer, eu devo pedir a permissão dele, e pedir sabedoria a ele, e buscar os interesses dele em primeiro lugar. Isto é reconhecer o senhorio de Deus, o senhorio de Jesus Cristo. E isso faltou a muitos homens e muitas mulheres na história. Então, exatamente, honrar a Deus exige entender o que isso significa. Vamos colocar o texto de Malaquias. Olha só o que diz o verso 8, vamos botar o verso 8, Malaquias capítulo 1, verso 8. A gente pega um flagrante de respeito a Deus, e Deus faz uma comparação e diz assim: olha, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, já falamos sobre isso em outros dias, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não vem mal algum. Afinal de contas, são os sacerdotes, são os levitas que vão comer, depois que cozeu, depois que assou, depois que colocou na churrasqueira, fica tudo igual, é gostosa a carne, não tem problema, vamos dar uma aleijada, é melhor do que a gente ficar com esse prejuízo. Não, a Deus não. Nós não podemos fazer isso, dar resto a Deus. Deus é Deus de abundância e não de sobras. Aí olha o que Deus diz: tente oferecê-los de presente ao governador de vocês. Será que ele se agradará de vocês? Bom, aí você para o governador não dá. Temos que parar para pensar o que estamos fazendo com Deus em relação às autoridades. Será que procedemos diante de Deus como procedemos diante das autoridades humanas, corruptas muitas vezes? A resposta é não. Temos dado muito mais honra a eles. Eles impõem, é verdade, mas espontaneamente também damos. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta Jeová dos exércitos, como está no original, Yahvé. Então honrar a Deus exige entender o que isso significa. Agora vamos colocar Provérbios 3, versos 9 e 10, que é bastante conhecido, tem sido usado muito para oferta, mas é muito mais do que isso. Honre a Jeová com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Aí está Senhor, né? Senhor. Senhor com letra maiúscula, caixa alta. É para indicar que no original não é Senhor. O Senhor no original hebraico é Adonai. E aí não está escrito Adonai. Às vezes tem esse vocábulo para se dirigir a Deus. Adonai, ótimo. Quando está Adonai é Senhor. Quando está o tetagrama é Yahvé, é Jeová. É o nome de Deus. Eu estou com a Bíblia em espanhol, analisando lá, todos eles Jeová, 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 Jeová. Não se envergonhe de colocar o nome de Deus. Todas as vezes que aparece o tetagrama é Jeová. Isso também é honra. Honrar e não ser politiqueiro. Honrar a Deus, então, exige entender o que isso significa. Em segundo lugar, honrar a Deus clama pelo abandono das religiões. Olha lá, os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Ou seja, ele que tem para dar, eu dou honra, ele me dá isso. Ele não precisa, tanto é que ele me dá. Se ele precisasse de dinheiro, ele não me daria. A quem honra. Vamos agora então ao segundo tópico. Honrar a Deus clama pelo abandono das religiões. Podia botar aí o subtópico? O segundo tópico. Honrar a Deus clama pelo abandono das religiões. Alguém vai dizer assim: pastor Miranda ensinando isso? Religião é coisa boa, toda religião leva a Deus. Mentira. É mentira das mais grossas possíveis. Religião nenhuma leva o homem a Deus. Quem disser que a religião
leva o homem a Deus, está afrontando a Deus e desonrando a Deus. Quem traz o homem a Deus é Jesus Cristo, é Yeshua, Hamashia, Jesus o Messias, o Emanuel, o Deus que se fez homem e habitou entre nós, aquele que foi ao madeiro e foi sacrificado em nosso lugar, que deu sua vida, seu sangue por nós, somente por Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim, não é por religião. Ai de nós se fosse por religião, estaríamos totalmente e eternamente divididos em currais, controlados por homens egoístas muitas vezes, que querem tirar proveitos. Honrar a Deus clama pelo abandono da religião. Vamos ver isso na Bíblia. Não é o pastor Miranda que está falando, está lógico que é isso, mas a Bíblia fundamenta exatamente isso. Vamos aos versos 2 e ao 7 de Filipenses. Vamos ver o que Paulo diz. Paulo era um grande religioso até se converter, mas ele abandonou a religião claramente para seguir a Jesus Cristo. E quando eu digo que abandonar a religião, não é abandonar a igreja, não. Tem muitos crentes abandonando as igrejas, abandonando a igreja de Jesus Cristo e não trazendo honra, porque o seu tempo é mais precioso do que Deus. É preciso parar para pensar sobre isso. Então não é abandonar a igreja, a palavra igreja significa reunião, e essa reunião é de Jesus Cristo. Olha o que diz então, olha o que Paulo fala sobre isto, abandonar as religiões. Ele diz assim, cuidado com os cães. E eu só fico com pena dos cachorrinhos, né? Todo mundo aqui gosta de cachorrinho? As crianças gostam de cachorrinho? Gosta? Gosta? Tão bonitinho, né? Mas aí, essa palavra, cães, que no original é kion, K-Y-O-N. Tadinho dos cachorros. Coitado, K-Y-O-N, cachorro, mas significa, neste caso aí, pessoa de mente impura. Eu não sei se o apóstolo Paulo não gostava dos cães, mas eu sei que ele se posicionava contra os falsos, que queriam impor a religião. Olha o que diz então, olha, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal. Eram religiosos, eram líderes religiosos, eram líderes judeus, hebreus, eram líderes da religião. Olha, cuidado com a falsa circuncisão. Eles exigiam a circuncisão, religião pura. Eles não compreenderam que Jesus chegou e tudo mudou. Pois nós é que somos a circuncisão espiritual, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Olha só o verso 5, o 4, né? Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, olha só. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de nascimento, ou seja, ele cumpriu as regras religiosas, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, não era da tribo sacerdotal, não era um levita, mas agora ele está ministrando, porque estamos num novo pacto, no Novo Testamento. Verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, ou seja, mais rígida de todas. Verso 6, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, ele não está aí se condenando, não, ele está dizendo que ele foi tão religioso, mas tão religioso e tão cumpridor da lei que ele considerava correta, que ele perseguiu aqueles que seguiam a Jesus Cristo. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Assim era Saulo, mas o que para mim era lucro, o que eu considerava que era o máximo, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Sai a religião, sai este zelo religioso, e entra a vida de Cristo, entra Jesus Cristo na sua caminhada. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo, meu Salvador. Então ele troca, ele honra a Deus, ele abandona a religião, ele quer agora Jesus. Jesus não é religião, Deus não é religião, o Espírito Santo não é religião, a Bíblia não é religiosa, a igreja não é para ser religiosa, é para ser
uma igreja ligada lá a Jesus Cristo, e que ouça a Deus, e que busque a Deus, e que faça a vontade de Deus, e que cumpra o querer de Jesus Cristo. É isso que é reunião de Jesus Cristo. Honrar a Deus clama pelo abandono das religiões. Os religiosos perseguiram a Jesus todo o tempo, 24 horas de perseguição desde que ele começou o ministério. Ninguém pode negar isso. A religião quis destruir a Jesus, a religião quis matar a Jesus, a religião quis humilhar a Jesus, desprezar Jesus durante 24 horas de cada dia que ele viveu no ministério. A vontade da religião era matar Jesus, a vontade da religião era arrancar os pulmões de Jesus, era estourar Jesus. Sempre foi o anseio da religião. Os líderes religiosos tinham essa vontade insuperável de destruir a Jesus. A religião que ensinou o mundo a adorar, mas que não conhecia a Deus. Por isso que o mundo está do jeito que está. Em terceiro lugar, honrar a Deus nos obriga a sacrificar tudo o que quer tomar o lugar de Deus. Isso é para todos nós. Verso 8, o que diz o verso 8? O que quer tomar o lugar de Deus? Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Olha só, os valores do apóstolo Paulo, o que ele considerava maravilhoso, o que colocava no topo da sociedade, do respeito humano, ele considera como esterco. Como esterco, que coisa terrível, hein? Olha só, esterco, o que ele valorizava agora era esterco. No grego, essa palavra que é usada para esterco significa qualquer resto, como excrementos de animais, escória, lixo, sujeira. É isso que significa. Ele considerou os valores religiosos como esterco. Sabe o que é esterco? Sabe o que é excremento de animal? Sabe o que é excremento de animal? Não. Vou ter que falar a palavra certa. É CO de animal. Entenderam? Ele considerou como cocô de animal. Você está assim, aí vai lá e pisa. Não? Oh. Paulo considerou os valores que ele abraçava, que ele segurava, que ele se punha lá no alto, como um líder religioso, como excremento de animais, para colocar Jesus Cristo. Meu amigo, o que Paulo está falando é muito forte. O que Paulo está falando, eu não precisava falar mais nada. Ele está falando sobre a nobreza da religião. Ele está falando sobre o autoconhecimento religioso que ele tinha. Um homem que estudou com um dos principais professores, principais mestres daquela época, entre os hebreus, que é um homem chamado Gamaliel. Há um prestígio muito grande para aqueles que estudavam nessa escola. E Paulo estudou nessa escola. Paulo, um cidadão romano, um hebreu, um cara de posição, um cara com condições financeiras boas, um homem muito culto, preparado, respeitado, líder. Ele considera tudo como excremento, tudo. Ele não quer mais saber da religião, ele quer saber de Jesus Cristo, ele quer saber de ouvir a Deus e de fazer a sua vontade. Ah, então a igreja é isso? Sim, a igreja tem que ser formada por homens e mulheres que conheçam a Deus, que honrem a Deus e que ajude outros a compreenderem isso. Por isso a escola bíblica, por isso os encontros, por isso as mensagens, por isso estarmos juntos.
tudo virou esterco. Esterco, excremento, é pior do que esterco. Esterco ainda serve para dar ideia de aproveitamento para plantações, mas excrementos é algo que é colocado na prateleira do desprezível, por Cristo Jesus. Então, honrar a Deus exige entender o que significa. Honrar a Deus clama pelo abandono das religiões. Honrar a Deus nos obriga a sacrificar tudo o que quer tomar o lugar de Deus. Paulo colocou que queria tomar o lugar de Deus no sacrifício. Sacrifício significa entregar. Entregar. O que é que está tomando o lugar de Deus nas nossas vidas? Pergunte a você, o que está tomando o lugar de Deus em nossas vidas? Nós somos convidados dia e noite a substituirmos Deus em nossas vidas. Nós somos atraídos dia e noite por paixões que quer nos segurar. Muitas das vezes é o time de futebol. Ah, mas eu não coloco o time de futebol no lugar de Deus. Eu posso responder e você também. Mas vamos falar sério. 2 horas de jogo. Não é isso? 2 horas de jogo. Antes das 2 horas de jogo tem os comentários, as análises. Muitas pessoas assistem todas. Durante a semana, todas as crônicas, tudo o que se fala do time, eu recebo no celular. E aí gasto tempo. Eu estou tomando o lugar de Deus. Depois que acaba o jogo, tem todas as análises, todos os exames. Às vezes levam mais 2 horas, às vezes 3 horas. E nós somos tomados por isso. Estamos colocando Deus acima do time de futebol. Quando começamos a orar, quanto tempo a gente ora legal? Se tem oração, a oração está demorada, o que a gente faz? O que a gente está compreendendo? Isso é um exemplo. Eu não sei o que está querendo colocar. O diabo usa aquilo que nos atrai para roubar o lugar de Deus. E a gente coloca Deus como algo de 3ª, 4ª categoria. Nós desonramos a Deus. Porque no dia que começarmos a honrar a Deus, Deus vai falar diretamente conosco. E nós vamos falar diretamente com Ele. E nós vamos ser ouvidos de uma maneira que nunca imaginamos, qualquer um de nós. Nós vamos buscar ao nosso Deus, honrar a Deus, nos obriga. Abraão foi o filho, tomou conta do um garoto lindo, almejado, sonhado, esperado a vida toda, e ele chega, ele é abraçado, ele é querido, eu me envolvo com ele totalmente, e Deus fica, Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho, o filho que você ama. Isso é sintomático, isso é indicativo, o filho que você ama. O que Deus queria dizer com isso? Não precisava dizer isso. Pedir, Abraão ouviu um pedido dele, já era muito, muito impactante, muito difícil. Aí Deus lembra que é o único filho dele. Meu único filho eu vou dar, a quem você ama. Com tudo isso me dá. E ele foi e deu. Deus recebeu o filho, mas não queria o filho. Deus nunca quis o filho deste modo. Deus nunca quis o sacrifício de Isaac, em nenhum momento. Em nenhum momento. Deus nunca está querendo o nosso dinheiro, tanto é que Ele vai nos dar. Ele quer a honra. E é isso que precisamos compreender. Então, honrar a Deus nos obriga a sacrificar tudo que quer tomar o lugar de Deus.
veja o que quer tomar o lugar de Deus. Ele está se metendo no espaço. E nós estamos dando mais honra a essas coisas. Dá para saber. Vamos pesquisar. Por último, honrar a Deus reivindica a busca aos pensamentos de Deus, aos seus pensamentos, aos pensamentos de nosso Deus. Nós temos que buscar os pensamentos de Deus, porque os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos. Vamos ao texto da palavra de Deus que está em Isaías, capítulo 55, verso 8. Olha o que Deus diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Tem gente que ora para o time dele de futebol ganhar o jogo, não tem? Tem gente que pede a Deus, né? Ora. Ó Pai, abençoa meu Flamengo hoje, vai ganhar o Gabigol, para que Deus do Senhor. Tem gente que faz isso? Tem ou não? Meu Deus do céu. Aí imagina do outro lado o Vasco. Pai, abençoe o Paiê que chegou agora. Isso no jogo contra o Flamengo. Oh, que o Paiê faça gol no Flamengo. Você acha que Deus vai se meter em futebol? Deus quer saber de futebol, meu amigo. Já tem futebol, tem a religião, tem tudo, tem a política, tudo para dividir as pessoas. Aí é homem contra mulher, é empregado, é Karl Marx sugerindo a luta de classes o tempo todo. Uma luta que não acaba, uma luta incessante. Ainda que tenha tido conquista, Karl Marx foi um cara muito inteligente. Muito inteligente. Só que não deu honra a Deus. E aí está o seu mal. Porque todo lugar que quis implantar o que ele ensinou, se afundou. Todo. Se afundam. Não tem um país que deu certo. Ah, não, esse país tal. Aí normalmente usa um país pequenininho, Suécia, por exemplo. Esse deu certo, já era rico. Pouquinha gente. Aí parece que deu certo, não deu. Porque se tivesse de outra maneira, estaria melhor. Porque ele tirou Deus. Esse cara tirou Deus. Esse cara, antes dele, tinha um pensador, um filósofo, que enaltecia a Deus, chamava-se Hegel. Esse colocava Deus acima de tudo. Os assuntos abstratos, o espírito, Deus, virtudes, honra, como a força motriz da humanidade. O Karl Marx veio e disse, primeiro era fã do Hegel, depois disse, está errado, não é o abstrato, não é Deus que é a força que move a sociedade. O que move a sociedade é a matéria. Aí surgiu o materialismo. Mas quando ele coloca a matéria, ele dá umas explicações que a gente para e diz, puxa vida, é realmente. Ele diz o seguinte, se uma sociedade tem plantações ruins, ela é pobre e vive com dificuldade e tem um pensamento. Se essas plantações forem corrigidas e começar a produzir muito, muito abundantemente, e todos se beneficiam, todos ficam ricos, então essa sociedade muda. Então foi a matéria que mudou. A matéria corrigiu os rumos e fez uma diferença tremenda. Não, realmente. Tanto a prova é que as estatísticas informam que os países pobres têm uma explosão demográfica incontrolável. As pessoas têm muito mais filhos quando são pobres do que quando ficam ricas. Os países que ficaram ricos, a taxa de natalidade caiu grandemente, começou a ter muito menos filhos. Ele diz, isso é a prova, materialismo. Então foi só dar recursos, dar conhecimento, as pessoas mudaram. Então tem certa razão, mas você não pode tirar Deus. Ele tirou Deus. O materialismo sem Deus, negando a Deus. E ele negava as religiões, porque o mundo pregava religiões. E tinha uma religião, e como tem, dominante, ou algumas dominantes,
São meras religiões, que muitas das vezes afastam o homem de Deus, ao invés de levá-lo a Deus. Só Jesus Cristo pode ligar. Então Hegel dizia que era Deus, em suma, e Karl Marx dizia que era a matéria. Por isso, luta de classe, porque os movimentos eram feitos materialmente. Então, quando as classes lutam, elas vão conquistando. E isso é verdade, mas aonde acaba essa luta? Não acaba nunca. É luta o tempo todo. E aonde implantou, ou tentou se implantar, porque nunca conseguiram implantar, mas tentaram implantar, afundou os países. A China hoje está rica, riquíssima, não por ser comunista, mas por ter abraçado o capitalismo. Então, é chamada China comunista, Partido Comunista Chinês. Devem estar cortando lá na transmissão essa palavra, talvez. Não sei nem porquê, porque tem até Partido Comunista Brasileiro. Mas se era comunista, por que abraçou o capitalismo? Só ficou rica por causa do capitalismo. O capitalismo é perfeito? Não, senhores. O ser humano não é perfeito. As sociedades não são perfeitas. Jesus disse: os pobres sempre terão convosco. Os progressistas hoje vão condenar Jesus por isso. Está vendo? Não pode ter pobre. Vamos acabar. Eles, na verdade, querem que todos sejam pobres, só eles ricos. Porque eles já declararam que odeiam a classe média. Mas tirou Deus e colocou a matéria. Tirou Deus e colocou o conhecimento. Tirou Deus e colocou a religião. Tirou Deus e colocou as paixões. Então o homem vai para o abismo, se arruina. E as sociedades perdem tremendamente, porque Deus tem que ser honrado e reconhecido. E nós devemos buscar os pensamentos de Deus que são diferentes dos nossos. Vamos agora a Colossenses capítulo 3, versos 1 a 5, já estamos encerrando. Colossenses 3, versos de 1 a 5. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, os pensamentos de Deus, a visão de Deus, os desejos de Deus, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Lembrem, Jesus nasceu, festa nos céus. Os anjos, milhares e milhares, apareceram cantando: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Nasceu, 12 anos esteve no templo, começou a trabalhar com o pai, pouco se tem notícia. 30 anos começa seu ministério. Primeiro milagre, naquele casamento em que transformou água em vinho. 3 anos, sabemos que são 3 anos porque tem os relatos de 3 festas de Páscoa, 3 tabernáculos. Então foram os 3 anos que ele ministrou. 3 anos a religião querendo mordê-lo, matá-lo, destruí-lo. Mas ele seguiu, consumou a obra, ficou 2 dias e meio morto. Final da tarde e noite, sexta-feira, sábado o dia inteiro, as primeiras horas do domingo, só isso. Deram 2 sepulturas para ele. Tem 2 sepulcros lá em Israel, lá em Jerusalém. Ressuscitou, ficou 40 dias, subiu, os olhos viram. Do mesmo modo que vocês viram ele indo, ele vai voltar. Ele está há 1990 anos depois que ele consumou a obra. O que ele está fazendo? O que Jesus está fazendo? 1990 anos. O que Jesus está fazendo? Você acha que Jesus está descansando? Você acha que Jesus está dormindo, Jesus Cristo? A gente olha para Jesus nesses 3 anos, principalmente nesses 3 anos, e 1910 anos. Desculpa, 1990, corrigindo, 1990 anos. O que Jesus está fazendo? A palavra de Deus diz que Ele está à direita do Pai e governa. Ele diz: todo o poder meu Pai me deu, na terra como nos céus. Ide, faça a obra, estarei convosco todos os dias. Jesus reina. Jesus está reinando sobre o universo, sobre os anjos. Jesus
esse universo infinito tem um governador soberano, Jesus Cristo, que apenas ligado ao coração do Pai, submete-se a Ele, sendo longânimo com a humanidade. Ele vê tudo que a humanidade faz, e Ele quer que muitos venham a se arrepender. Todo-poderoso, soberano. Quando no Apocalipse erradamente traduzem e colocam Jesus como príncipe dos reis da terra, é um absurdo terrível, porque ele não é príncipe dos reis da terra. Se alguém puder me ajudar a achar onde é que está, Apocalipse deve ser capítulo 1, se alguém achar me ajuda. Então, veja você, ele é príncipe dos reis da terra. Príncipe coisa nenhuma, quem achar me diz, príncipe coisa nenhuma. Na Arábia Saudita tem muitos príncipes e muitas princesas que nunca serão reis ou rainhas. O príncipe Charles foi príncipe a vida toda. Eu vi ele novo, agora ele é velho, agora virou rei. Um ano completou agora que a mãe dele morreu, ontem ou antes de ontem. Ele se tornou rei. Se a mãe não tivesse morrido, ele continuaria príncipe. Alguém achou? Príncipe, Apocalipse capítulo 1, verso 1, 5. Põe aí, por favor, PC, Apocalipse 1, verso 5. Então, olha só. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, primogênito dentre os mortos. E o soberano, essa está certo. Essa tradução está certa. Essa tradução é boa. É nova VI, NVI. Soberano dos reis da terra. No original está assim. Como é que põe príncipe? Não entendem nada. Ele é soberano dos reis da terra. Se ele fosse príncipe dos reis da terra, ele seria inferior a todos os reis da terra. Será que não compreendem isso? Será que não enxergam? Ele é soberano, e ele está assim há 1990 anos depois que consumou a sua obra, porque ele já era Senhor antes de nascer aqui na terra. Ele se esvaziou da forma de Deus. Ele é eterno para trás e eterno para frente. É Jesus. Então eu e você temos Jesus Cristo. Não precisamos temer ninguém, não precisamos temer o diabo, não precisamos temer demônios, hostes espirituais da maldade, não precisamos temer governadores espirituais, não precisamos temer potestades, não precisamos temer principados e coisa nenhuma, inimigos nenhum, não precisamos temer coisa nenhuma, porque temos o soberano dos reis da terra, que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aquele que diz: ide, fazei discípulo, pregai o evangelho, fazei discípulo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Este é Jesus, é Yeshua, é o soberano dos reis da terra. Putin pode estar fazendo aquelas maldades lá com a Ucrânia, matando muita gente. Eu preguei na Ucrânia. A informação que eu recebi aqui, naquela igreja que você pregou, todos foram mortos. Uma igreja grande, enorme. Todos foram mortos. Mas quem é Putin diante do soberano dos reis da terra? Se esse soberano dos reis da terra falar assim: ó, Putin, última respiração, ele cai, e vão fazer uma cerimônia, aquela enganação toda, e vão sepultá-lo. Se não embalsamar seu corpo, vai se desfazer. Porque quem é Putin diante do soberano dos reis da terra? Honrar a Deus é reconhecer a Deus como acima do futebol, acima das lutas, acima do dinheiro, acima dos filhos, acima dos pais, acima dos irmãos, acima de qualquer paixão que tenta nos cercar. Curve sua cabeça. Vamos rever nossos conceitos a respeito disso. Honra a Deus.